Irmãos e irmãs, uma maravilha estar aqui hoje com vocês, poder trocar algumas palavras. Eu vou permanecer de máscara, eu estou curando uma gripe, não é Covid, fiz o teste, tá bom? Para ficar tranquilos. Mas irmãos, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de servir com o irmão Rubens como conselheiro na presidência do distrito. E o bispo hoje, Sérgio Azevedo, estava junto com a gente, ele era o primeiro conselheiro. E tinha uma ocasião que o presidente Rubens falou pra gente assim, que ele era o feio, o presidente Sérgio Azevedo era o mau e eu era o bonzinho, né? Eu tinha 21 anos, a única experiência que eu tinha era 6 anos de jogador de vôlei, era a única coisa que eu tinha. E eu aprendi muito naquela época, aprendi mesmo. Aprendi muito com o bispo Azevedo, com o irmão Rubens e... Hoje eu vou ser um pouco malvado. Eu vou falar algo para vocês hoje que eu orei muito para o Senhor. Eu quando acordei hoje de manhã, eu tinha um discurso em mente, montado já, e o Espírito me guiou para outra coisa. Para um outro assunto. E quando eu compartilhei com a minha esposa, eu pensei que minha filha estava dormindo, minha filha falou, pai, muda o discurso, muda, pai. Ela nem entendeu o que eu falei, mas eu achei engraçado o que ela falou. Mas, irmãos, o elder Bradley R. Wilcox, nessa conferência geral, ele disse uma coisa. Dignidade não significa perfeição. E é exatamente o oposto que muitos de nós esperamos de nossos líderes. Que porque eles não são perfeitos, eles são indignos. E era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vocês estão rodeados de bispos, na presidência da estaca, de homens imperfeitos. O seu presidente de quórum ele é imperfeito. O mesmo elder disse, o elder Bradley, Deus não deixa de nos amar por causa de nossas falhas. Mas Ele também nos ama demais para nos deixar da mesma forma. Irmão, o Salvador nos ama tanto, 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 que Ele tem a capacidade, e Ele confia muito em nós, de dar a direção da sua igreja a homens imperfeitos. Homens que estão procurando melhorar. Qualquer um de nós que recebemos um chamado na igreja, o Senhor espera duas coisas dele. Um coração solícito e o desejo de fazer a obra de Deus. Que ele poderia fazer brilhantemente sozinho. Ele nunca pede perfeição. Se ele pedisse perfeição, no domingo passado nós ouvimos que nem o apóstolo Luiz Soares iria ser chamado. Né? E nós também não esperamos perfeição de ninguém que nos apoia. Porque nós sabemos que essa é uma condição humana. Essa é uma condição que nós temos. Gostaria de lembrar a vocês agora uma história bem interessante que está na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 a 16, nós encontramos a história do profeta Elias, que ele estava sendo alimentado por corvos e tinha um riacho que tinha uma sombra, uma figueira que fazia uma sombra para ele, os corvos vinham trazer comida para ele, e tinha um riacho, ele estava no lugar mais confortável do mundo, né? Mas ele estava bem. Então o Senhor fez duas coisas. Os corvos não mais o alimentaram e o riacho secou. E ele disse, vai até Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, e lá eu vou te falar o que você tem que fazer. Chegando lá ele falou para a viúva, vocês lembram a situação dela, né? Ela disse para o profeta Elias que ela tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite, que ela tinha pegado uns cavacos, ela ia fazer um bolo e eles iam morrer. Ela e o filho dela. Eu fico imaginando a situação que essa mulher estava passando. Porque era a única esperança que ela tinha. Era a última. E o profeta fez um desafio para essa mulher. Faz um bolo primeiro para mim. E ela falou, mas como? Faz. Porque o Senhor não vai deixar faltar farinha na sua tigela e azeite na sua botija. Então essa mulher foi lá e fez conforme as instruções que o profeta havia falado para ela. E realmente, não faltou mais farinha e não faltou mais azeite. O que nós aprendemos nessa história, irmãos? É que o primeiro milagre começou quando o Senhor fez que Elias agisse. Que ele saísse de onde ele estava e fosse para outro lugar. O segundo milagre aconteceu quando a mulher, ela entendeu que aquilo que o líder estava falando para ela, não era o que ela queria. Não era do jeito que ela estava pensando. Mas era exatamente aquilo que ela precisava fazer.
E ela o fez. Muitas vezes a necessidade que o Senhor faz surgir em nós, líderes, nas presidentes de coro, nos nossos bispos, são um meio de revelação direta a respostas e orações, a súplicas, necessidades dos irmãos de nossa unidade. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós hoje recebemos algo, alguma revelação, nós líderes não podemos negar isso, de fazer uma visita, de fazer uma ligação, de ir atrás de uma pessoa, pode ser uma resposta à oração daquela pessoa que está precisando. A maneira que o Senhor abençoou a viúva não foi do jeito que ela esperava ou que ela queria, mas aconteceu exatamente do jeito que ela precisava. Os membros não precisam entender que as respostas para suas orações certamente estarão nos conselhos de direção. Precisam entender que as respostas para suas orações certamente estarão nos conselhos de direção que seus líderes podem estar lhe dando. Ouvir o profeta e os líderes da igreja sempre será a melhor maneira de ter a resposta às nossas súplicas. Quando nós começamos essa conferência ontem, nós repetimos as palavras do profeta de buscarmos revelação pura, verdade pura e a doutrina pura. Irmãos, ontem nós tivemos duas sessões maravilhosas. Nós podemos ouvir do presidente Alves coisas muito importantes para a nossa vida. Que nós pudemos ouvi-lo e pôr em prática aquilo que foi dito. Que nós possamos ouvir hoje aquilo que o Senhor tem para revelar através dele. Eu lembro de uma situação de Jesus no Getsemane. Eu não estou querendo comparar os bispos e o presidente Alves a Jesus, por favor, não me entendo dessa maneira. Mas enquanto Cristo estava no Getsemane, ele pediu para 3 pessoas que fossem com ele e vigiassem e orassem. Porque aquela situação, ele falou que ele estava ferido de morte. A angústia dele era tão grande que ele sentiu que ele estava ferido de morte. E quando ele voltou, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E ele disse, não podeis velar comigo por nenhuma hora? Ontem essa escritura já foi lida aqui nesse púlpito. Mas eu gostaria de falar, irmãos, que nós possamos velar por pelo menos 1 hora com os nossos bispos e com o presidente Alves. É necessário para que haja revelação pura, doutrina pura e verdade pura dentro da estaca apucarana. Eles não são perfeitos. Eu não sou perfeito e não temos a ousadia de ser. Mas, irmãos, do fundo do nosso coração, nós desejamos que vocês sejam abençoados, que vocês se sintam amados e nos perdoem por qualquer situação em que vocês se sentiram menosprezados. Não foi a intenção de nosso coração que vocês se sentissem assim. Eu sei que Deus nos ama, eu sei que Ele ama essa igreja, eu sei que sobre esta igreja está os fundamentos para a salvação de todas as famílias da terra, como nosso patriarca disse. Eu sei que muitos correrão a nós. E eu sei que a perfeição ela vem através do serviço. E talvez não seja nessa vida. E esse testemunho que eu deixo com os irmãos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.